Salve, meu querido, tudo em paz? Mais um vídeo da série Provérbios para a Vida. Aqui nós procuramos os fundamentos, os princípios que nos conduzem a uma vida verdadeiramente abundante e próspera, centrada na vontade de Deus e com dinheiro no final do mês para conquistar os nossos sonhos. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece. Aonde quer que ele vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquele que lhe deu a luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. A gente já começa aqui no versículo 1 com alguns aprendizados sensacionais. Ele começa dizendo que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. A primeira coisa que eu tiro desse texto é que uma vida verdadeiramente abundante é mais do que dinheiro, porque senão seria melhor o banquete, mesmo com as confusões. Então, o dinheiro, ele é parte de uma vida abundante, mas ele está longe, inclusive, de ser a parte principal. Outra coisa que me chama a atenção nesse contexto são aquelas famílias que moram em verdadeiros castelos, né? Casas lindíssimas, mas que estão aprisionadas no porão da alma, cheio de feridas, de confusões, de conflitos. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu gosto também da expressão pão seco. E não é só um pão, né? É um pedaço de um pão. E não é só um pedaço de um pão, é um pão seco. E aí eu vou me dar aqui a licença poética de forçar um pouquinho para a gente tirar um outro aprendizado. É melhor aquele pão seco, aquele carro usadinho que está ali pago, aquela casa mais modesta, com paz e tranquilidade, do que o carro zero, do que o banquete, do que a casa maravilhosa, linda, mas brigando com o bolso, cheio de dívidas, de financiamentos e de problemas financeiros. Então,
tenha sabedoria e equilibre a sua vida. Uma vida abundante é muito mais do que dinheiro. Dinheiro é parte. Ele vai te ajudar a construir algumas opções, vai te dar mais opções, mais liberdade. Mas, de fato, o que torna a vida abundante é o que se passa no coração. Então, construa dentro dos propósitos, dentro da vontade de Deus. Além desse primeiro versículo, existem vários outros versículos nesse capítulo tratando sobre esse relacionamento familiar. E logo o versículo 2 ele já é intrigante, porque ele fala o seguinte: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Então, o servo ele acaba tendo um papel mais relevante do que o papel dos filhos. E o próprio texto explica isso. Porque se nós formos no versículo 21, a gente vai ver que o filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Esse mesmo texto é reforçado no versículo 25, falando que o filho tolo é tristeza do seu pai. É engraçado que esse termo insensato, no original, é o termo Nabal, que significa alguém que não reconhece a Deus. Então a insensatez como por conta, dessa distância de não reconhecer a Deus, que é a fonte de toda sabedoria. E aí, diante desse filho que não sabe gerir os negócios, a gente tem o versículo 16, que ele vai falar o seguinte: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Então, Deus é a fonte de sabedoria, esse filho insensato não reconhece a Deus, logo, ele não está apto a receber os recursos para gerenciar, porque ele não é um bom mordomo, ele é tolo, ele não é sábio. E aí entra o papel do servo. O servo acaba suprindo essa deficiência. É engraçado que, inclusive na legislação brasileira, qualquer pessoa pode deixar um testamento e passar metade dos seus bens para qualquer instituição, ou para qualquer um dos seus servos, ou para qualquer pessoa. A outra metade não, que é chamado de legítima, essa aí segue todo o normativo da sucessão patrimonial, A meeira, que é cônjuge ou companheira, os filhos, enfim, aí todas aquelas regras da legislação. Mas metade do patrimônio pode ser destinado através de testamento, como a pessoa desejar. E aí, por ter esse servo, que é um verdadeiro amigo, um verdadeiro companheiro no momento da adversidade, isso é reforçado lá no versículo 17, que ele fala que o amigo em todos os momentos, se torna um companheiro ali no meio da adversidade. Então, esse servo, que de fato foi um companheiro ao longo da jornada, se torna merecedor, uma vez que o filho abre mão. E isso é uma coisa interessante. Não é o pai que simplesmente afasta o filho. É o próprio filho que, por falta de sabedoria, abre mão de todos esses benefícios, de todas as honrarias de ser filho, para viver uma vida dissoluta. Então, existem vários exemplos na Bíblia disso e a gente pode ver no nosso dia a dia também. Agora, eu não posso deixar de notar que a construção dessa identidade do caráter do filho, ele é, com certeza, muito e muito influenciado pelos pais. Inclusive, o versículo 6, ele vai falar que os pais são o orgulho dos seus filhos. Então, o pai, ele é uma referência para os filhos, sobretudo na infância. E se esse pai não tem um comportamento íntegro, diligente, honesto, justo, o cumprimento de todas as leis universais, ele acaba não conseguindo transferir essa identidade, ser uma referência dessa identidade para o filho, e esse filho pode acabar se afastando do pai. Então, se você é pai, tenha cuidado e zelo para que de fato você seja um motivo de orgulho e uma referência para o seu filho. Seguindo para o versículo 3, nós temos que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O que é esse crisol? Era uma vasilha que era submetida a altíssima temperatura para purificar a prata, assim como o forno para purificar o ouro. A ideia era tirar essas impurezas. E aqui a gente tem clareza de que o Senhor prova o coração, Então nós somos testados por Deus. E esse teste é sob alta temperatura. Porque somente dessa forma é que as nossas impurezas vão ser tiradas
que a gente vai crescer, amadurecer, se tornar pessoas melhores, mais autênticas, mais íntegras, né? No sentido de reforçar a identidade do próprio Deus que está em nós. E assim como esses metais preciosos, de fato, a beleza deles aparece depois que eles passam por esse processo, assim também a nossa beleza aparecer depois que todas as impurezas forem retiradas. O versículo 4 ele vai falar que iguais andam juntos. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Então o ímpio não dá atenção para os lábios sábios, porque eles não são iguais, eles não caminham juntos, né? Tem aquele ditado famoso que árvores da mesma plumagem voam juntas, né? Não dá para esperar caminhar com uma águia se você for um urubu. Então, com todo respeito aos urubus, seja uma águia e procure voar cada vez mais alto. O versículo 5 é muito parecido com Provérbios 14:31. Então eu vou deixar o card aqui no canto do estudo, do devocional que nós fizemos em Provérbios 14. Dá uma conferida que esse texto é bem importante. Agora eu quero fazer uma consideração sobre o versículo 7. Ele diz que os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato. Então é fato que o insensato não tem humildade, né? Várias vezes a gente viu que o insensato despreza a disciplina, despreza a sabedoria e tudo mais, exatamente por essa arrogância. E essa arrogância em alguém que não tem influência já é ruim. E aí aqui ele amplifica. Imagina lábios mentirosos ao governante, que tem um poder, uma esfera de influência muito grande. Então, seja com influência ou sem influência, o que sabemos é que não devemos ser nem arrogantes e nem mentirosos. Agora, muita atenção na leitura do capítulo 8, porque ele diz que o suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Então, a uma primeira leitura, pode parecer que a Bíblia está endossando esse comportamento. E longe disso. Aqui é uma constatação do que acontece na realidade. Inclusive, no versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: o ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. Então, aqui é a explicação. Olha, por que que o suborno parece algo fascinante? Porque ele ia ser condenado, ele ia ter um prejuízo, ele ia pagar uma multa e não vai mais. Então, aos olhos humanos, isso pode até parecer ser bom, mas está longe de estar alinhado com os propósitos, com o princípio de Deus. Agora acompanha comigo o versículo 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Repreensão gera constrangimento, que gera mudança. Aqui, no segundo caso, açoites gera medo, que gera mudança. Qual mudança você acha que é mais sustentável no longo prazo? Qual mudança, de fato, gera resultados? Seguramente a mudança que vem fruto da disciplina, da repreensão. E vale notar aqui que existe uma hipérbole nesse texto, né? Um exagero, porque a lei permitia no máximo 40 açoites, e aqui ele fala 100 açoites. Então ele exagera ainda mais para deixar ainda mais claro que a repreensão, de fato, é o caminho mais saudável para o crescimento e para encontrar sabedoria. Avançando no versículo 14, a gente lê que começar uma discussão é como abrir uma brecha no dique. Resolva o quanto antes que chegue a contenda. O que eu percebo desse texto é que discussões mal resolvidas geram consequências piores. Inclusive, quando a gente segue para o versículo 19, ele vai dizer que quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas, e aqui é uma referência a orgulho e vaidade, está procurando a sua ruína. Por isso a importância da gente resolver sempre que for possível, o mais rápido possível, qualquer tipo de diferença que exista. Seja no contexto familiar, cônjuges, né, pais e filhos, ou num contexto de sociedade, num contexto profissional. O quanto antes você resolver essas diferenças, e de fato resolver e não só maquiar ou esconder, menores são as chances de ter consequências mais graves. O versículo 18 diz que o homem sem juízo se torna fiador do seu próximo. A gente conversou sobre isso no capítulo 6 de Provérbios. Então eu vou colocar um card aqui no canto para você conferir lá. Para terminar o devocional de hoje, eu queria ler com você os versículos 27 e 28. Ele falou o seguinte:
Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Referência para inteligência emocional aqui. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua parecerá que tem discernimento. Então esse comedido no falar, ele pressupõe conhecimento, entendimento e discernimento. 3 coisas que o insensato não possui, mas que consegue camuflar, dependendo do jogo das palavras, de se conter, de não falar demais. Isso liga um alerta para mim e para você. Se você está procurando um funcionário num processo seletivo, ou um sócio, ou um parceiro de negócios, teste essas pessoas. Não fique nas esferas das palavras e não aposte todas as suas fichas e a sua confiança porque alguém pareceu ser sábio. Teste o resultado que essa pessoa entrega. Somente pelos resultados, pelos frutos, é que se conhece uma árvore, uma planta. Não olhe de longe e diga, aquela planta é boa. Veja os frutos, os resultados que entrega. E isso sim é o que tem valor. Fechamos mais um devocional. Hoje nós lemos o capítulo 17 de Provérbios e eu tenho certeza que Deus falou coisas profundas ao seu coração. Compartilha comigo, fala aqui embaixo, deixa nos teus comentários. Lembra de se inscrever no canal, deixar o teu joinha e ativar o sininho de notificações, porque todo dia tem vídeo novo para você. Vamos interagir também lá no Instagram, @CaduBacelar, no Facebook com Cadu Bacelar Finanças e a gente se encontra no próximo vídeo. Fica na paz de Deus.